Lula deve visitar um alegado assentamento de reforma agrária nesse início de ano. A visita está prevista para ocorrer entre o fim de janeiro e o início de fevereiro e o local ainda está sendo definido, segundo a Folha de São Paulo. Lula tem enfrentado críticas dos invasores de terra, especialmente em relação ao desempenho do Ministério do Desenvolvimento Agrário, pasta liderada por Paulo Teixeira. Em dezembro, o líder do MST, João Pedro Stedley, declarou que o movimento invasor de propriedades está cansado de promessas feitas pelo governo. E aí, Diogo da Luz, consegue entender, Diogo, essa suposta insatisfação do MST com o governo Lula? A insatisfação do MST eu consigo entender. O que eu não consigo entender é a existência do MST até hoje. E o governo Lula, de alguma maneira, apoiar esse MST. Porque ficam falando muito em reforma agrária, reforma agrária. A reforma agrária, de verdade, existe há muitas décadas. Pense, por exemplo, no comerciante. Ele precisa ser dono do imóvel para fazer comércio? Ao contrário, a maioria, a enorme maioria dos comerciantes aluga o seu imóvel e faz o comércio ali, porque acha muito melhor negócio. Existe na agricultura um hábito chamado arrendamento. Arrendamento de terra é extremamente barato. Quem quer trabalhar na terra tem terra de sobra. Se arrenda a terra por 5% da produção, às vezes 10% da produção em condições mais caras. Agora eu pergunto, quem que pode trabalhar, tem capacidade de trabalhar e não pode entregar 5% daquilo que produz ao dono da terra? Esse é o arrendamento legítimo, é assim que fazem os comerciantes, é assim que fazem muitas das indústrias, é assim que fazem os bancos. Os bancos não são donos dos imóveis da sua agência na maioria, pouquíssimas vezes são. Então dá para fazer negócio sem precisar ter a terra. Dizer que tem milhões de pessoas paradas, esperando receberem uma terra para poderem começar a trabalhar, só me faz entender que seja preguiça. Porque essas pessoas deviam, no mínimo, estar arrendando terras e aí talvez até entrar numa fila, mas sem pressa, porque já estariam se dando muito bem com o arrendamento. E mais, quem arrenda não precisa pagar o ITR, que é o IPTU da terra, não precisa cuidar da cerca, não precisa cuidar de uma série de coisas que é o proprietário que faz. Ele precisa apenas trabalhar, produzir, entregar uma pequena parte ao proprietário e ficar com o resto para fazer os seus negócios. O Nogueira, acaba sendo uma afronta, mais uma, né, do governo federal ao produtor rural, né, que é um dos motores do PIB, né, o agronegócio é um dos motores da economia brasileira. Se a situação não está pior, é graças ao agronegócio, né, que mesmo diante de todas essas dificuldades, desse cenário que narrava agora o Diogo mantém a sua atividade e mantém o Brasil como uma grande locomotiva nesse setor, mas é atacado diariamente pelo governo, foi atacado em campanha e agora com esse tipo de gesto, né, esse aceno do presidente da República ao movimento invasor de propriedade, um movimento que faz refém o produtor rural brasileiro. É mais uma afronta ao agronegócio, não, Nogueira? Ah, sem dúvida, Brown. O governo Lula tem uma ligação estranha com o MST, né? Porque de um lado morre de amores, de outro não cumpre as promessas. E aí é curioso o Stedley reclamar, né? Olha, não estão cumprindo a promessa de reforma agrária. Ô, Brown, você que é bom de matemática, me ajuda aqui. Há quantos anos o PT governa o Brasil? Foram 8 anos de Lula, mais 6 de Dilma e agora mais 2 de Lula. São 16 anos. 16. E não fizeram reforma agrária até hoje? Não resolveram o problema? Eles são quantos? 50 anos, 100 anos, 200 anos? Né? Então, assim, Stedley, seja bem-vindo ao grupo da sociedade que foi enganado pelo governo Lula. Ô, Caivano, e em contraposição, o governo anterior conseguiu zerar esse número, né? Sim, agora veja só, eu vou pegar o gancho do Diogo, né? Ele não consegue, ele disse aqui, né? Não consigo entender, do ponto de vista lúdico, evidentemente, a existência do MTST. Bom, eu vou pegar aqui o conceito do Timothy Snyder, né? Um autor que escreveu Na Tirania, 20 lições do século XX. E ele dizia justamente para que o povo evitasse a tirania protegendo suas instituições. Por que ele deu essa lição, escreveu essa lição e pensou nisso? Porque a maior lição do fascismo é tomar conta de todas as instituições e criar mecanismos para tomar conta da sociedade, criar um pensamento único, através de sindicatos e instituições sem pessoalidade, sem personalidade jurídica. O MTST é uma dessas, o MST, na verdade, é uma dessas entidades. É uma entidade praticamente etérea. Ninguém sabe quem é o dono, ninguém tem CNPJ, ninguém sabe onde ela tem sede e ainda
está pregando aí a tal da justiça social através da reforma agrária. Como os colegas já disseram aqui, reforma agrária, inclusive, está na nossa Constituição. Agora, se não fez, vai cobrar do desgoverno. E você, Bela, que nos diz desse plano de Lula de visitar um assentamento do MST? Bom, nós brasileiros, a maioria de nós somos descendentes de europeus, né? Quando os meus avós, meu pai chegou no Brasil no início do século XX, nós já tínhamos aqui uma série de comunidades, né, italianas, alemãs, fora a própria portuguesa, que vieram com a promessa de fazer a América. E além de trabalhar para os grandes fazendeiros, né, para os grandes lafundiários, havia uma promessa de ganhar um pedaço, um naco da terra. Isso foi se desenrolando com o tempo. Na década de 50 do século passado, um deputado, o Francisco Julião, ele era líder das ligas camponesas, que estavam à frente dessas promessas para fazer a reforma agrária no Brasil. A reforma agrária vem sendo feita sempre quando o governo é de centro-direita. O governo que mais fez reforma agrária no Brasil foi o governo Bolsonaro, que concedeu títulos, inclusive, provisórios e definitivos. Sabe por que não está rolando agora? Porque ele zerou, como disse o Brown. Ele zerou essa conta e não tem agora o que o Lula fazer. Pelo contrário, a esquerda trabalha contra a reforma agrária. O que nós vimos há 2 anos atrás, em relação ao marco temporal, no que diz respeito à parte do território indígena, que tirou uma série de agricultores e pecuaristas da área norte do país que já estavam cultivando arroz. Então, na verdade, é uma indiciocracia, como dizem os espanhóis, né, em relação aqui à América do Sul. O PT, ao mesmo tempo que promete, ele tem que trabalhar com os conchavos. E o conchavo do PT, principalmente na região norte e nordeste, principalmente na região norte, são com as ONGs. Então, são interesses, né? São interesses escusos, são interesses dúbios. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Além das Urnas. Se você gosta de conteúdos como este, não esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para notificações e deixar um comentário aqui no vídeo.